Esta é, sem dúvida alguma, a mais surpreendente das 10 técnicas de pintura a óleo que eu vos apresento nesta série. Ela é efetivamente uma técnica de pintura a óleo. No entanto, a aparência final não tem nada a ver com aquilo que é normal encontrarmos numa pintura a óleo. Nesta técnica, vamos utilizar papel ou cartão para que essas superfícies absorvam a essência, permitindo assim aplicar rapidamente camadas sobre camadas. Podes até não ver as 10 técnicas que eu apresento, mas esta aqui, não podes mesmo perder. Vamos a isso. A técnica de pintura à l'essence, como dizem os franceses, consiste em utilizar o pigmento da cor misturado com abundante essência de turbentina, de forma a conseguir uma consistência mate parecida com o guache. Vou fazer esta pintura num cartão, a parte de trás de um bloco de desenho, sem que tenha efetuado qualquer preparação prévia. Assim, esta superfície vai absorver rapidamente os vestígios de óleo que existem no pigmento que sai do tubo. O tema que vou utilizar para esta demonstração é uma natureza morta muito simples. É retirada da minha imaginação. Uma chaleira e uma garrafa. Não mais. Como habitualmente, vou usar uma paleta de cores muito curta. As cores primárias, com um amarelo ocre em vez de amarelo, um verde para a pintura da garrafa, branco e um castanho Van Dyke em vez de preto. Eu utilizo paletes com poucas cores, mesmo quando não estou a pintar os vossos tutoriais. Assim, tenho mais controle sobre as misturas, uma vez que diminui o meu leque de opções, ou seja, é menos confuso, e a experiência acumulada nestas cores vai ajudar. A característica principal desta técnica, que se retira da própria definição, é misturar cada cor com muita essência de turbentina. É melhor utilizar mais diluente do que menos, para garantir uma rápida secagem e para manter a pintura leve e fina. Para fazer as misturas eu utilizo estes pratinhos. Mas vocês podem utilizar qualquer outro recipiente, por exemplo, os godés que se utilizam quando fazemos misturas de cor para o guache. Utilizem, se possível, um recipiente para cada mistura, para que esse recipiente mantenha um elevado nível de essência. Para pintar o fundo vou utilizar um amarelo ocre e o castanho Van Dyke. Não vou fazer qualquer mistura de cores, apenas os misturo com muita essência de turbentina. Para a garrafa, começo por utilizar a cor verde diretamente. Depois, aproveitando o recipiente, que ainda tem muita essência de turbentina, adiciono um pouco de azul para fazer o fundo da garrafa e um pouco de amarelo para aclarar o verde com que vou pintar o lado da garrafa que supostamente está virado para a zona com mais luz. Vou deixar uma parte do fundo sem pintar. Achei interessante aproveitar a cor base do cartão. Se fosse uma pintura a óleo convencional, a diferença de consistência entre a parte não pintada e a pintada seria tão grande que poderia arruinar a obra. Mas com esta técnica, podemos deixar partes do fundo sem pintar, sabendo que vai ficar bem, vai ficar equilibrado. Para a pintura da chaleira, começo por aplicar os tons de luzes com um branco muito diluído. Como já não tenho mais recipientes, misturei a essência de turbentina na própria paleta, mas não devem fazer isto. Para ficarem a saber quando é que eu posso começar a pintura com as altas luzes e quando é que tenho que começar pelas sombras, recomendo que vejam o tutorial número 4 desta série, em que abordo os fundos coloridos. Nesta técnica, a velocidade de secagem da pintura é muito rápida, permitindo aplicar diversas camadas de tinta num curto espaço de tempo e com um total controlo. Esta secagem rápida da pintura é muito útil para a realização de estudos prévios, mas também podes criar obras definitivas com uma atmosfera menos densa do que as pinturas tradicionais a óleo. Praticamente, pouco tempo depois de pintar, já temos a superfície seca, pelo que podemos aplicar os reflexos e as últimas sombras de imediato. As vantagens desta técnica são evidentes. Vejam como em pouco mais de 5 minutos, depois de pintar a garrafa, posso colocar o reflexo da chaleira sem criar qualquer pastosidade. Um retoque nas sombras mais acentuadas e temos o nosso exercício, ou se quiserem, a nossa pintura concluída. Eu não vou gastar muito tempo com esta fase, como sempre, mas tu podes continuar a aprimorar o tema com detalhes. Mas para ser fiel à técnica da essência, deves usar sempre a mistura com abundante essência turbentina. Não te esqueças. Bem, a não ser que queiras mudar de técnica intencionalmente. Vê o tutorial número 7, onde eu abordo a técnica Fat over Lean, para saberes como podes dar o próximo passo seguindo um caminho diferente. Dê gás,
famoso pintor, utilizava esta técnica porque não gostava da espessura normal da tinta a óleo. Desta forma, conseguia obter um efeito parecido ao pastel seco com que pintou inúmeras das suas obras. Esta técnica não é muito usada atualmente, mas eu considero que é muito útil, sobretudo para a pintura de estudos, apresentando duas enormes vantagens face ao gouache. Primeiro, é mais duradoura do que uma pintura a gouache. Segundo, é mais flexível e permite treinar a mistura das cores, ganhando experiência para quando passares à fase da pintura a óleo. Pode utilizar como base para a pintura, papel de aguarela, pedaços de cartão, sem necessidade de fazer qualquer imprimação prévia com gesso ou com outras tintas. Também pode utilizar esta técnica para construir com ela uma base de pintura prévia, pintando de seguida com tinta a óleo um pouco mais espessa. Esta técnica da pintura prévia, underpainting, é o tema da aula número 9 do curso sobre as principais técnicas da pintura a óleo. Deixo aqui embaixo na descrição os links para todas as aulas. Vou agora mostrar-vos o esboço que fiz deste tema em papel de aguarela. Neste caso, a pintura foi ainda mais rápida e com mais quantidade de essência trebentina na mistura. O papel de aguarela tem uma capacidade de absorção adequada para esta técnica. Se eu não vos tivesse dito como efetuei esta pintura, seriam levados a pensar que se tratava de um desenho efetuado com gouache ou até pintado na aguarela. Mas não. Este desenho tem a mesma leveza, a mesma opacidade que o gouache, mas é uma pintura a óleo. Chegamos ao fim da aula número 8 deste curso, onde eu vos mostro as principais técnicas da pintura a óleo. Ao fazerem este curso, vocês vão ficar a saber utilizar um conjunto de ferramentas que vos vai permitir dar um novo rumo às vossas pinturas a óleo. E eu tenho a certeza que ao fazerem estas experiências se vão divertir imenso. Por isso, se não viste ainda os 10 tutoriais desta série, não os podes perder, tens que os ver já. Deixo-te aqui um link para teres acesso a todos estes conteúdos. Se gostaste deste vídeo especial, dá um like, subscreve o canal e ativa o sininho para ficares também a saber quando é que vão estar disponíveis os próximos vídeos que eu preparo para ti. E já agora, o meu último conselho habitual, diverte-te a pintar, a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz.